que era um exército muito maior, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, e aqui no capítulo 25, no versículo 8, na segunda parte, onde diz: porque há em Deus força para ajudar e para fazer cair. Ou seja, meus irmãos, a nossa dependência não está naquilo que nós temos à nossa disposição. A nossa dependência deve estar em Deus, porque só Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Como nós vemos aqui no relato, Sírios, ele estava com um exército pequeno e foi guerrear contra o exército de Israel, que é um exército mais numeroso. E mesmo assim eles venceram, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? A nossa confiança não pode estar dependendo daquilo que nós temos, meus irmãos. Por quê? Meus irmãos, se a gente pensar, porque tudo nas nossas vidas depende realmente de Deus. Se Deus não fizer, nada pode acontecer em nossas vidas. A gente, quando está começando o mês, e aí a gente vê que a gente ganhou uma boa quantia, tem uma boa quantia na nossa conta, a gente normalmente, como humanos, a gente começa aquele mês o quê? Mais tranquilo, né? Graças a Deus estou aqui com esse dinheiro, ou seja, a gente já põe a confiança naquele recurso que nós temos. Aí, meus irmãos, se a gente já começa um mês em que a gente vê pouco dinheiro na nossa conta, por exemplo, aí já começa aquela aflição. E o que vai ser desse mês, né? Ou seja, meus irmãos, mas a gente tem que compreender que, meus irmãos, tudo em nossa vida não depende do nosso recurso. Tudo na nossa vida depende de Deus. Meus irmãos, a mesma coisa, se a gente tiver com enfermidade e a gente for num médico, e o médico disser, essa enfermidade aí tem remédio, eu vou passar aqui esse remédio e você vai ficar curado. A gente já sai de lá, né, em paz, alegre, não, vou tomar o remédio e vou ficar bem. Mas se o médico chegar e disser, eu vou passar esse remédio, mas não sei não é garantia. E aí a gente já se entristece, já se desespera, já começa a pensar que vai morrer. Ou seja, meus irmãos, a nossa confiança não deve estar nos nossos recursos, porque quem faz é Deus. Meus irmãos, a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se Deus não quiser que você alcance algo, você não vai alcançar, Deus não vai permitir. Quem nos dá é Deus. Tudo é Deus que opera em nossas vidas. Se a gente vai saber se o mês vai ser bom ou ruim, não é depender do dinheiro que você tem na sua conta, não vai depender de uma pessoa ou de outra, não, vai depender de Deus, meus irmãos. Muitas vezes a gente vive aqui nesse mundo com o chamado QI. Eu conheço fulano, então eu vou me dar bem, fulano vai conseguir um emprego para mim. Meus irmãos, você pode conhecer a pessoa mais importante, até o presidente da República. Se não for a mão de Deus, a gente não consegue nada. Tudo nas nossas vidas, quem dá, quem provê, é Deus. E assim foi nesse exército. O exército da Síria, ele ganhou do exército de Israel, mesmo seu exército sendo menor, porque Deus entregou a Israel na mão dos sírios. E os sírios, olha que os sírios não eram o povo de Deus. O povo de Deus era o povo de Israel. Mas aí que está o mistério, que a palavra aqui diz que Deus tem poder, Deus tem a força para ajudar e também Deus tem a força de fazer cair. Meus irmãos, porque quando nós não estamos em obediência a Deus, quando não estamos buscando ao Senhor Jesus Cristo, Ele também, meus irmãos, como diz a palavra, Ele tem poder para ajudar e para fazer cair. Se nós não estivermos na posição que Ele quer, buscando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o Deus nosso provedor, né? Ele não vai permitir a nossa vitória, como foi aqui. Deus permitiu que os sírios ganhassem de Israel. Então a gente vê aqui que nem o inimigo a gente deve temer, porque tudo é permissão de Deus. E Deus só permite tocar com um propósito, meus irmãos. Aqui neste caso, foi permitido tocar porque Israel não estava na posição que Deus queria. Então Deus permitiu. E eles perdessem, mesmo eles estando o exército maior do que o exército inimigo, para que eles vissem, meus irmãos, que a nossa vida aqui só depende de Deus, é só Deus que pode fazer nossas vidas. Nossa confiança não deve estar no dinheiro, ou em alguém, porque eu conheço fulano, conheço cicrano, não deve estar no remédio, porque o médico disse que tem cura. Não, meus irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus, porque, meus irmãos, a gente pode estar saudável, pode estar cheio de dinheiro, mas a gente pode ir até ali na esquina, dar uma tropeça, cair e morrer. Não é verdade? Porque a nossa vida, o poder da nossa vida está em Deus. Por exemplo, também a gente pode estar com uma doença que não tem cura. Para a medicina humana não tem cura. Ou seja, não tem nenhum recurso para nos curar. Mas a nossa confiança estando em Deus, Deus pode vir curar e restaurar a nossa saúde. E a gente viver muito mais do que pessoas que estavam saudáveis e não tinha nada. Ou
Ou seja, aqui a Bíblia vem nos ensinar que a nossa confiança deve estar em Deus. Tudo depende de Deus. Aqui no capítulo 26, quando eu li aqui, porque Deus foi buscar a Deus nos dias de Zacarias. Sabe nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, meus irmãos, o segredo está em Deus. É buscar o Senhor Jesus. Buscar cada dia a gente estar nos caminhos de Deus, né? Buscar, meus irmãos, aquele que o mais conhecido. Que às vezes a gente não conhece fulano, conhece ciclano. Quem é o mais conhecido, o mais poderoso? É o nosso Deus. É o Jeová Jirei, né? É o Jeová que nos provê. Então, meus irmãos, nada não depende, na nossa vida não depende de dinheiro, não depende de amigo, não depende de ninguém, não depende de médico, não depende de advogado, não depende de juiz. A nossa dependência tem que estar em Deus, porque se Deus quiser, Ele faz, e se Ele não quiser também, Ele não faz. Agora nós devemos estar o quê? Em obediência e buscando ao Senhor, para que assim Ele venha fazer em nossas vidas, meus irmãos, porque quando a gente está com Deus, com Deus é maioria. Então pode vir o exército que for se levantar contra nossas vidas. Se a gente estiver com Deus, Deus vai entregar a vitória em nossas mãos. Então é isso que Deus nos ensina na palavra dele. Nossa confiança deve estar em Deus. Ele é quem nos provê, meus irmãos. Então, que a gente não venha se entristecer com um diagnóstico ruim que a gente receba, meus irmãos. Porque nossa confiança não está em recurso nenhum humano. A nossa confiança está no recurso maior, que é o Senhor Jesus, o Jeová Jirei das nossas vidas. Amém? Agradeço a rica oportunidade.